Olha, Conde, chega forte, vamos dizer assim, se fosse Copa do Mundo, foi um Brasil e Coreia, e mais do que uma vitória do governo, foi uma vitória do Lula. A gente não viu tanto, mas o Lula se envolveu pessoalmente em duas frentes da última semana. Uma negociação da PEC com o Senado, e aí o que surpreende, o fato que o Randolph chama atenção, é que além da votação da base futuramente governista, vamos chamar assim, nós tivemos ontem 7 votos da base bolsonarista, incluindo aí 3 senadores que são do PP, do Arthur Lira e do Ciro Nogueira. Nós tivemos um senador do Republicanos, né, da Igreja Universal, e nós tivemos, inclusive, 3 senadores do PL, partido do Bolsonaro, inclusive o líder do governo. Então, 7 votos que se descolaram da base bolsonarista e se somaram no desejo, né, da aprovação dessa PEC. Então, ali tem muito mérito do Lula, teve, ao mesmo tempo que negociava com o Congresso, e nessa semana o Lula negociou com a União Brasil e com o PSD, ambos partidos que não participaram da eleição do primeiro e segundo turno e que devem compor muito em breve o novo governo, e ao mesmo tempo negociava com o STF para a cassação do orçamento secreto. Que situação que nós vamos ter? Então, no Senado, vitória maiúscula. Qual é o problema? É que agora vai para a Câmara e o orçamento secreto nasceu ali na Câmara. O orçamento secreto é um produto, né, do general Luiz Eduardo Ramos, do Arthur Lira e do Ciro Nogueira, é a ferramenta para comprar os votos dos deputados, né, construída pelo governo Bolsonaro. E, obviamente, o Arthur Lira não quer abrir mão dessa ferramenta, inclusive porque ele está em campanha para a reeleição, mesmo já tendo apoio do PT e do PSB. E note, só para fazer uma ponte com as reportagens que a gente viu, aquele informe da equipe do Grupo de Trabalho de Cidades é uma indireta para o Lira, porque esse movimento de jogar dinheiro no Ministério das Cidades e no Ministério da Integração Nacional, que deveria ser para combate a enchentes, a seca, etc., mas que foi usado para pavimentação, foi um dos principais esquemas do Arthur Lira e do Ciro Nogueira, revelados pela imprensa no último período, e que revelou a existência desse orçamento secreto, né? Em especial para a Codevasp, né, a Companhia de Desenvolvimento do Vale São Francisco, que teve muito mais recurso para pavimentação e para estradas do que concretamente para o próprio Rio, né? E aí a gente vê o preço do orçamento secreto para a sociedade brasileira. Então o Arthur Lira não vai soltar esse osso com tranquilidade. Ele trabalha para um plano B que já foi aprovado ontem, que é, junto com a possibilidade do governo manter os R$600 do Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família, e garantir o aumento do salário mínimo, provavelmente em maio, os senadores colocaram já pré-acordados com o futuro governo e com a Câmara a possibilidade de que algumas dessas emendas das comissões do Congresso possam também ser incluídas nessa PEC, possam também furar esse teto, né? Como a gente tem, enfim, trabalhado a superar o teto de gastos. Então, salvaria as emendas do orçamento secreto, entrando agora como emendas da Comissão de Constituição e Justiça ou do orçamento, na mesma PEC, que é para pagar o Bolsa Família e o aumento do salário. Qual é a variante dessa fórmula, né? Vamos dizer assim, qual é que é a Croácia? Até aqui nas oitavas de final o Grêmio foi bem, o Lula foi bem. O que pode complicar o Lula nas semifinais na semana que vem? É que, surpreendentemente, o STF não votou o orçamento secreto, né? O julgamento pedido, entre outros partidos, pelo PSOL, sobre a constitucionalidade do orçamento secreto. Havia uma expectativa, por isso a surpresa, de que a ministra Rosa Weber ontem teria encerrado esse assunto. Então, há um movimento que é legítimo do STF. Ele espera que o Congresso resolva por conta própria, ou em negociação com o novo governo, a situação do orçamento secreto. E com isso, o STF não acentuaria uma crise com o legislativo, porque, afinal de contas, há uma compreensão do novo governo e do STF que é preciso reestabelecer a institucionalidade, né, o papel de cada casa. Então, o STF preferiria que o Congresso e o novo governo encontrassem um caminho para o orçamento secreto sem que ele precisasse julgar. Como o STF não se posicionou e o governo vai ter que negociar com a Câmara, pode ser a moeda de troca que o Lira está usando agora para essa... Então pode encrencar, pode querer colocar em banho-maria. Nós estamos caminhando para o fim, né,
da sessão parlamentar. Quem mais pressiona o novo governo aí não são os deputados reeleitos, são aqueles deputados que perderam seus mandatos e que querem ter certeza que as suas emendas serão pagas no ano seguinte, né? Então são esses que também pressionam através da mídia, etc. Então pode dar um enrosco aí no meio de campo no próximo período, mas a tendência é que quando a gente chegue na terça, quarta-feira, que é quando as coisas se definam, elas venham mais aprumadas, as costuras já tenham sido feitas até lá, e eu estou imaginando que o governo vai passar com alguma tranquilidade. A gente tem alguns relatos de Brasília, meu querido Miguel, que atestam aí o que você está dizendo com relação a um certo estremecimento diante do orçamento secreto, do chamado orçamento secreto, entre Lira e entre parte ali do Congresso com relação ao novo governo que estava praticamente em lua de mel, como a gente viu a votação aí no Senado. Essa questão realmente pode azedar o leite aí no começo do governo, não só para a questão de aprovação da PEC, mas na sequência dos acontecimentos. Você acha que há a possibilidade de o orçamento secreto continuar sob Lula? Acho que sim, Conde. A Cláudia Safato escreveu essa semana no Valor Econômico que o Lula vai ter que se acostumar a conviver com orçamento secreto. Felizmente é uma possibilidade. Se não com esse nome, com essa forma, né, das emendas do relator, talvez na forma das emendas de comissão. O fato, nós temos falado aqui já há algumas semanas, é que o governo, o futuro governo, né, ou o governo de fato, ele tem lutado em 3 frentes de batalha. Uma é a dos militares que usam o discurso golpista para manter tudo como está. Para sustentar essas manifestações na frente dos quartéis. Então essa é uma frente que a princípio, aparentemente, o Lula neutralizou com essa indicação do José Múcio, que talvez seja confirmada amanhã ou na terça-feira, depois a gente pode falar mais sobre isso, e que com o indicativo de que o GSI continue com o general e que o Lula não vai mexer na previdência dos militares. Então, estaria aí, digamos, a paz militar estabelecida a partir dessas reivindicações, digamos assim. E o perfil do José Múcio é de quem não vai, como a gente já conversou semana passada, né, de que não vai tocar na ferida, não vai criar problemas para os militares, etc. Depois tem a frente do mercado financeiro, que a gente viu desde o primeiro turno, quando o Lula não ganhou no primeiro turno, o mercado tem chantageado, tem pressionado, tem perguntado quem é o ministro da Fazenda, quem é que vai ser o ministro, etc. Né? E na prática, além do Lula fazer ouvidos surdos à chiadeira do mercado, da mídia convencional, etc., na prática ele está comprovando que o ministro da Fazenda do governo Lula é o próprio Lula. Né? E se de fato se confirmar a indicação do Haddad, agora essa informação de que o Haddad e o Paulo Guedes se encontraram hoje parece confirmar, né, dá todos os indícios de que o Haddad será o ministro da Fazenda, o perfil dele é de um aliado completamente fiel, no melhor sentido da palavra, né, e sintonizado com o próprio Lula. Sempre foi assim como ministro, foi assim como prefeito, foi assim quando se dispôs a concorrer à presidência, a vice, enfim. Então, quando aceitou a disputa do governo do estado de São Paulo. Então, prova que o ministro da Fazenda vai ser o próprio Lula. Essa batalha, o Lula também ganhou. Mas vejam que ele está enfrentando 3 batalhas ao mesmo tempo. E aí tem a do Congresso. E não dá para ganhar todas ao mesmo tempo. Não dá para ter vitórias em todas. Né? Então a grande vitória do Lula nesse momento é a aprovação da emenda constitucional do Bolsa Família. Essa emenda ela abre caminho, eu chamaria até de PEC da transição mesmo, porque ela não é só transição para o novo governo, ela é transição para o fim do teto de gastos, que é a grande batalha que o Lula vai ter que enfrentar no ano que vem. E se o preço para derrubar o teto de gastos, para ter governabilidade em 2024, é suportar o Lira por um ano, porque o governo não tem maioria, é um cálculo que, infelizmente, assim, fere os nossos sonhos, os nossos desejos, etc., mas é a correlação de forças possível. E na política não é sonho, não é desejo, é correlação de forças. Hoje é o que é possível com um tempo tão escasso, né? Porque, veja, um governo que tem que construir tudo isso em 30 dias. O Lula venceu o segundo turno e está enfrentando essas 3 frentes de ataque ao mesmo tempo e sendo bem sucedido, quero reafirmar isso de novo, né? Então, na semana que vem, a gente abre uma nova fase. Por quê? Nós vamos ter a diplomação na segunda-feira, que encerra esse tema
de possíveis golpismos, etc., né? Joga de vez na ilegalidade, não tem mais nada a contestar. Nunca tiveram, né? Mas eu digo, ponto de vista. E eles também não se importam muito com a legalidade, mas isso seria um ponto final, digamos. O próximo estágio, se o golpismo quiser criar turbulência, como ele não conseguiu criar na transição, seria na posse. Mas com todo o caldo que está se criando, as mobilizações, ontem eu participei de uma reunião na região metropolitana aqui de Porto Alegre, saindo 2, 3 ônibus, as pessoas procurando. Então vai ser uma manifestação de massas tão grande que vai proteger a população e o próprio Lula de qualquer aventura de malucos aí. Então, a diplomação encerra o assunto militar, encerra o assunto golpista. Com a diplomação, havia um indicativo de que o Lula anunciaria os ministros no dia 13. Claro, tem toda a mística do número, o símbolo para o partido, etc. Mas hoje, agora há pouco, a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, disse que amanhã o presidente convocou uma coletiva à imprensa às 11 da manhã. Deve ser uma coletiva curta, né? Porque na sequência tem Jogo do Brasil. E amanhã é o fim da transição também. A equipe de transição encerra suas atividades amanhã. Então é possível que o presidente Lula já informe alguns dos seus novos ministros a partir de amanhã nessa entrevista coletiva. Acho um pouco improvável pelo tempo que ele está destinando para a entrevista, né? Mas, obviamente, a Gleisi Hoffmann é muito melhor informada do que eu sobre esses temas. Então, também, ele resolve parte do assunto e entra numa nova fase. Vai fechar o primeiro escalão, vai deixar essa incomodação do mercado financeiro, vai deixar a incomodação dos militares e vai ter outros interlocutores, já vai se saber quem é o ministro da Articulação Política, da Casa Civil, etc., que vai permitir fazer esse diálogo com o Congresso, que hoje está centralizado na pessoa do Lula, né?